ter o direito de escolha. O Uruguai é o primeiro país da América Latina a aprovar a eutanásia por meio de lei. Colômbia, Equador e Peru também já descriminalizaram a eutanásia, mas por meio de decisão judicial. Apelidada de morte digna, essa lei no Uruguai foi aprovada depois de 5 anos de discussão legislativa. 62% dos uruguaios aprovaram a eutanásia. Ela é opção para adultos psicologicamente aptos e que estejam enfrentando uma doença incurável ou irreversível. Também precisa ser cidadão uruguaio e é imprescindível a supervisão de um profissional de saúde. O primeiro país a legalizar a morte assistida foi a Suíça em 1942. Na Europa, além da Suíça, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Espanha e Portugal também permitem a eutanásia. No Canadá, Austrália, Nova Zelândia e alguns estados norte-americanos, a eutanásia é restrita para quem tem 6 meses de vida no máximo. No Brasil, qualquer forma de eutanásia é proibida com pena de prisão. Aqui, o que é permitido desde 2006 é a ortotanásia, quando médicos podem interromper o tratamento de um paciente terminal, se isso for a vontade dele. Terça-feira, 21 de outubro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Notícia, com mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante no momento, de segunda a sexta-feira. Hoje a minha convidada é advogada em Direito Médico e também da Saúde, é a doutora Luciana Dadalto, que também é presidente da Associação Eu Decido. Doutora Luciana, muito bem-vinda mais uma vez, é um prazer te receber. Obrigada, é um prazer. Prazer é meu. Luciana, a gente está falando de um momento histórico no Uruguai, que está se juntando a um grupo de países que permitem o procedimento da eutanásia. Olhando especificamente para a América Latina, o cenário é um pouco diferente, né? A gente teve uma descriminalização na Colômbia, depois também no Equador, mas ainda não tem uma lei específica para isso. Então, queria que você explicasse um pouco essa diferença, como vai funcionar o processo de eutanásia no Uruguai, até porque a gente teve uma aprovação de ampla maioria no Senado, mas esse processo legislativo ainda está em curso, não é isso? Isso, vamos lá. A gente teve uma aprovação legislativa, já tinha tido na Câmara, e agora tivemos no Senado, com ampla maioria, como você disse, e esse projeto agora ele segue para a sanção presidencial, e o presidente do Uruguai já deixou muito claro que ele é a favor, então a sanção vai acontecer. Depois que a sanção acontecer, o Poder Executivo vai ter 180 dias para regulamentar a lei. Ou seja, a gente precisa agora criar mecanismos para que o exercício do direito à eutanásia no Uruguai seja realizado. Existem algumas dúvidas, algumas incertezas interpretativas na lei aprovada, e há uma expectativa de que essas incertezas sejam resolvidas via o decreto que vai regulamentar. Mas por que esse marco é tão importante, né? Você disse, o Uruguai se torna o primeiro país da América Latina a ter uma lei específica sobre eutanásia. Nós temos, pensando aqui na América do Sul, a gente tem Colômbia, Equador e o Peru, com decisões judiciais despenalizando a prática da morte assistida, seja por eutanásia, seja por suicídio assistido. Mas grande comemoração, né, o que o Uruguai traz de inovação, de vanguarda, é uma lei específica nos moldes de outros países, especialmente da Europa, que a gente já tem. E aí, qual é o impacto dessa decisão agora no Uruguai para toda a América Latina? E acho que também vale a pena a gente falar se isso abre um caminho para o Brasil, né? Algum caminho para que a gente venha futuramente a ter essa legalização da eutanásia.
Essa acho que é a grande dúvida, né? Será Sim. que vamos nos inspirar no Uruguai? Eu sou um pouco cética em relação a isso. O Uruguai, ele é um país que tem a democracia mais estável da América do Sul, que há muitos anos está na vanguarda de leis que protegem direitos individuais. A gente teve com o aborto, com a própria questão do divórcio, há muitos anos atrás, com a questão das famílias homoafetivas, e não houve uma relação direta com a evolução desse tema no Brasil é, a partir do que aconteceu no Uruguai. O que eu acho que a gente ganha é espaço de discussão. Né? Eu acho que o fato de um país tão perto da gente ter dado esse importante passo faz com que a gente tenha mais espaços de discussão e consiga entender que o tema da morte assistida é um tema global e que está chegando cada vez mais perto. Seja nas artes, a gente tem aí inúmeros filmes recentes retratando isso, seja nas sociedades. Né? Muitos países, nos últimos 10 anos, muitos países aprovaram leis sobre o tema. Então, acho que não dá mais para a gente negar o fato de que a gente precisa colocar esse tema na discussão social, na ordem do dia, ainda que, e eu não tenho a menor dúvida, um processo legislativo sobre morte assistida no Brasil vai demorar, a meu ver, anos, se não décadas. Essa era uma pergunta que eu queria te fazer, até esse caminho por meio da arte para a gente poder abrir para discussão. Aliás, não sei se é só a arte ou se tem outros recursos para poder introduzir esse assunto, falar sobre morte, falar sobre finitude. Tem alguns filmes que a gente conhece, por exemplo, O Mar Adentro, tem agora O Quarto ao Lado, do Almodóvar, tem livro, O Dia em que Eva Conseguiu Morrer, é um que eu encontrei. Então, por meio da cultura, a gente pode começar a conversar sobre isso? E mais do que isso, eu até te pergunto sobre essas conversas que já são delicadas e um contexto mais delicado ainda, sobre como conversar com crianças. Por exemplo, a gente costuma usar eufemismo para falar com criança, para dizer que o avô virou uma estrelinha, para dizer que o avô foi viajar, enfim. E às vezes isso no imaginário da criança, como é que funciona? Realmente um eufemismo é o melhor caminho para conversar com criança? Bom, essa pergunta é super interessante, né? Eu sou uma pessoa que acredito no poder da arte. Então, como você disse, filmes, livros, nós temos inclusive pinturas, né, que trazem também essa discussão. Nos últimos anos, esse número de filmes aumentou exponencialmente. Você falou do filme do Almodóvar, recente, O Quarto ao Lado, mas a gente tem um filme brasileiro chamado Sonhar com Leões, que é da Denise Fraga, recentíssimo, que também traz ação. E, sem dúvida, são formas diferentes de abrir essa conversa. Eu costumo dizer assim, ninguém, por livre e espontânea vontade, na família grande, e diz, gente, vamos conversar sobre morte. Mas esses filmes, esses livros dão ganchos interessantes para essas conversas, sejam em grandes reuniões, sejam em espaços menores, como estar no sofá assistindo um filme, né, com membros da família que residem no mesmo ambiente. A questão da conversa com as crianças, ela é uma questão complexa, mas também interessante do ponto de vista histórico, porque historicamente as crianças participavam dos processos de adoecimento e dos ritos fúnebres. Nós, nas últimas décadas, é que tiramos as crianças desse lugar de participar dos enterros, dos velórios, entendendo que isso protegeria as crianças. E as pessoas hoje, os psicólogos em especial, que estudam luto e luto infantil, já são categóricos em dizer que a gente precisa falar de uma forma séria com as crianças. Então, esses eufemismos, eles dificultam muito a elaboração do luto. E nós temos hoje pesquisadores bastante sérios no Brasil discutindo essa questão e muitos livros infantis sendo publicados com o objetivo de explicar mais sobre morte para as crianças,
seja morte dos avós, dos animais de estimação, morte por câncer, morte por demência, e isso ajuda a gente a ter essa conversa. A gente conversou faz quase um ano justamente nesse contexto, quando o Antônio Cícero decidiu pelo suicídio assistido. E eu aproveito para te perguntar qual é a diferença desse caso do Antônio Cícero, da morte assistida, né, e da legalização da eutanásia que a gente teve no Uruguai agora. E acho que vale a pena fazer essas diferenciações, né? Morte assistida, suicídio assistido, eutanásia, tem ainda a ortoeutanásia, que é completamente diferente, se você puder explicar. Está fazendo um ano mesmo a morte do Antônio Cícero, né? Foi em outubro do ano passado. Bom, vamos lá. Morte assistida é um gênero, então toda vez que a gente fala em uma pessoa gravemente doente que decide abreviar a vida com auxílio médico, a gente está falando de morte assistida. E existem duas formas da morte assistida acontecer: a eutanásia e o suicídio assistido. Na eutanásia, quem pratica o ato que causa a morte do paciente é uma terceira pessoa, normalmente um médico, que injeta no corpo desse paciente uma dose letal. No suicídio assistido, esse médico prescreve a dose letal, que vai ser auto-administrada pelo próprio paciente, que vai beber ou se auto-injetar. Então, essa basicamente é a diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido. E essas duas formas são formas de morte assistida. No caso do Antônio Cícero, o que aconteceu foi uma morte assistida por suicídio assistido. Ele foi para a Suíça. A Suíça é o único país do mundo que aceita estrangeiros não residentes, e na Suíça só é permitido o suicídio assistido. O que foi legalizado no Uruguai foi apenas e exclusivamente a eutanásia. O texto da lei fala apenas em eutanásia. Existe uma expectativa no Uruguai de que a regulamentação eventualmente abra uma brecha para a morte assistida por suicídio assistido. Mas hoje, a informação que a gente tem e o que está escrito na lei aprovada é que apenas morte assistida por eutanásia está legalizada no Uruguai. E também outra coisa que vale a pena trazer aqui é porque a gente estava falando do Antônio Cícero no contexto da Suíça, né? O suicídio assistido na Suíça faz com que esse país seja um destino bastante procurado no que chamam de turismo de direitos. Eu até quero ouvir um pouco a sua opinião a respeito dos termos, a respeito disso. Mas as pessoas procurando autonomia nessa decisão para decidir como elas vão morrer, em diversos contextos, né, de doenças diversas. Considerando que a lei uruguaia ela exige que o paciente seja um cidadão, um residente no país também, no caso, isso mitiga a possibilidade dessa procura aqui na América Latina mesmo, ou de pessoas de outros países? Como é que normalmente funciona isso? É engraçado que uma das dúvidas que eu mais tenho recebido, né, nessas últimas horas com a aprovação do Uruguai é: eu, brasileiro, posso ir para o Uruguai? Posso me beneficiar dessa lei? E aí eu acho que a primeira coisa é: não pode. Né? Quem vai se beneficiar dessa lei é o cidadão uruguaio ou o estrangeiro residente no Uruguai. Então, não vai acontecer, pelo menos não com essa lei que foi aprovada, o que acontece na Suíça, ou seja, eu não posso sair do Brasil hoje, se eu tiver uma doença grave, incurável, e ir para o Uruguai morrer por eutanásia. Diferentemente, de novo, da Suíça. O único país do mundo que aceita estrangeiros não residentes para a realização de uma das formas de morte assistida é a Suíça. E quando a gente está falando essa questão por exemplo, do aborto, é uma questão do direito individual também. Como é que quando a gente tem essa conversa, a gente está falando de valores também, a eutanásia é uma questão do direito individual. Como que os valores interferem nesse entendimento? A gente tem valores, por exemplo, religiosos, que muitas vezes, apesar de ser um país laico, no caso do Brasil, que interferem na nossa legislação, nos nossos direitos individuais, os valores culturais também, em como a nossa medicina funciona, porque
essa visão que a gente tem, a formação da nossa medicina é de salvar essa vida a qualquer custo. Então, acho que tudo isso está embutido, né? Todos esses valores. Então, eu acho que o que nos diferencia especificamente do Uruguai, olhando, né, para essa trajetória, é a estabilidade da democracia. O Uruguai é a democracia mais estável da América do Sul. Eu acompanhei quase a integralidade da votação no Senado e é impressionante a capacidade que os senadores têm de divergir de uma forma respeitosa. E mais, continuar mantendo ou respeitar o Estado laico. A discussão religiosa não aconteceu nessa sessão no Senado uruguaio. E eu tenho certeza absoluta que se a gente estivesse falando de uma discussão sobre esse tema no Congresso Nacional Brasileiro, um dos principais argumentos seria o argumento religioso. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de falar de temas relacionados à autonomia individual no Brasil, porque a gente não entende, enquanto sociedade, enquanto cultura, o valor do respeito pelo outro e a compreensão de que o outro deseja é um direito dele e que cada um de nós, isso é pressuposto de um Estado democrático de direito, a possibilidade que as pessoas vivam da forma como fizer sentido para ela. O ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal, traz como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, e a dignidade humana, ela é, por excelência, subjetivo. Por isso que quando a gente fala, por exemplo, em morte digna, né, esse é um termo mundial para falar de morte assistida, né, a morte assistida garante o direito à morte digna, a gente está falando basicamente no direito de escolha do que é digno para cada pessoa. E isso pressupõe compreensão de respeito à autodeterminação, né, de respeito à coexistência de diferentes valores. No Brasil, a gente tem uma cultura majoritária, né, que tende a achar que a maioria, entre aspas, vence sobre a minoria. E essas discussões são discussões minoritárias. Isso eu acho que é muito importante, né? As pessoas acham que legalizou a morte assistida, ou a eutanásia, ou o suicídio assistido, agora o país vai matar todo mundo, né? O Estado vai matar todo mundo. Isso não se sustenta do ponto de vista real, estatístico. Nenhum país do mundo em que já legalizou alguma das formas de morte assistida apresenta essa ideia de matança que faz parte de um imaginário popular. Então, e especialmente por isso, a importância da legislação, né? Lei traz procedimento, traz segurança jurídica, diz quem é que pode ter acesso, quais são os requisitos, quais tipos de profissionais essa pessoa terá que se consultar, cria órgãos regulamentadores. Essa é uma das importâncias de discutir especificamente a legalização, ainda que, para dar um exemplo, Colômbia já despenalizou, mas a Colômbia está numa discussão de lei específica, entendendo que uma decisão judicial despenaliza, mas ela não traz requisitos que são aplicáveis para todo mundo. A gente precisa desses requisitos, e isso quem faz é uma lei. Muito bom. E também aqui pensando, e o que leva as pessoas a optarem por uma eutanásia? Como você disse, é um direito individual. Isso é muito bom, porque leva esse senso comum, né? De que agora todo mundo vai fazer. Não é assim que funciona. Mas tem pesquisas sobre isso, né? O que leva as pessoas a optarem por esse caminho? É um sofrimento? É mais pelo caminho do sofrimento psíquico? Ou é realmente o avançar, o agravamento de alguma doença grave ou irreversível? É engraçado, né? Porque assim, quando a gente fala de sofrimento psíquico, a gente corre o risco de cair numa vala de discussão que é se a pessoa tem ou não tem capacidade decisória, se ela tá ou não tá com depressão. E essa não é a discussão quando a gente está falando de morte assistida, né? Os estudos mostram para gente que o que leva a maior parte das pessoas a optar pela morte assistida é
a perda do controle sobre a própria vida e, essencialmente, a perda da própria biografia. É entender que aquela vida que ela está vivendo é uma vida que já não faz sentido para os seus valores. Então, isso, independente da gente estar falando de uma doença que causa uma dor física, ou da gente estar falando de doenças que a dor física já está controlada. Isso é muito curioso. Nos países em que é permitida a morte assistida, a maior parte das pessoas não opta pela morte assistida por dor física. E essa também é mais uma ilusão que a gente tem, né? A grande verdade é que a dor física é a mais fácil da gente cuidar, da gente controlar. Os cuidados paliativos fazem isso de forma primorosa. A dor que faz as pessoas escolherem a morte assistida é a dor de estar biologicamente vivo, mas biograficamente morto, de não conseguir mais exercer a própria vida. E isso está, inclusive, na carta que o Antônio Cícero escreveu. É muito claro isso na carta dele, quando ele diz que ele não consegue mais fazer as coisas que sempre foram tão importantes para ele. E fazer essas coisas, quando essa pessoa não consegue mais, eu até assisti uma entrevista sua falando sobre testamento vital, e você disse algo como o que a gente consegue fazer, assim, é a nossa voz quando a gente deixa de ter voz, né? Você pode explicar o que é o testamento vital, se qualquer pessoa pode fazer? E é uma maneira, optar, né, também pelo testamento vital, de você decidir pensar sobre a sua finitude, de escolher quais são os procedimentos de saúde que você aceita ou não aceita de jeito nenhum receber, para que não decidam por você. Como é que funciona o testamento vital, Luciana? O testamento vital é um documento que pode ser feito por qualquer pessoa com mais de 18 anos, que tenha condições, né, de se autodeterminar, que tenha discernimento. E é um documento que vai conter disposições sobre os desejos dessa pessoa, afetos a cuidados de saúde, e que serão usados quando e se essa pessoa estiver gravemente doente e impossibilitada de manifestar vontade. Vou dar um exemplo. Pacientes com demência avançada não conseguem mais tomar decisões. Então, se uma pessoa fez um testamento vital antes dessa fase avançada da demência, ela está tomando decisões, ela está dizendo para os profissionais de saúde como é que ela quer ser cuidada. O conteúdo do testamento vital é um conteúdo que varia de acordo com a lei de cada país. No Brasil, a eutanásia, né, a morte assistida, seja por eutanásia, seja por suicídio assistido, é proibida. Então, eu não posso usar o testamento vital para pedir a morte assistida. O que eu posso, então? O testamento vital no Brasil hoje tem o condão, basicamente, de evitar o uso de máquinas para prolongar indefinidamente a vida biológica de uma pessoa. Então, o mais comum hoje no Brasil é que o testamento vital diga: eu não quero ir para UTI, eu não quero ser entubado, eu não quero ser traqueostomizado, mas eu gostaria de ter uma coisa muito clara, que é o seguinte: nós estamos falando de um documento que tem um conteúdo muito específico, muito técnico. Então, é absolutamente necessário, na minha visão, que uma pessoa leiga que queira fazer um testamento vital procure um médico, um profissional de saúde de sua confiança, preferencialmente um médico paliativista, para ajudar a compreender as questões técnicas e, assim, escrever esse texto da melhor forma possível. Porque, na verdade, o que a gente quer não é ter o texto, a gente quer ter um texto que seja interpretado de forma correta pelos profissionais de saúde quando a gente precisar. E nós vamos precisar do testamento vital quando a gente não tiver mais condições de decidir por nós mesmos. Em países em que a eutanásia é permitida, alguns países, por exemplo, a Espanha, é possível pedir eutanásia pelo testamento vital. É possível usar o testamento vital para pedir eutanásia. Isso no Brasil não é possível. Luciana, só para a gente fechar, muito rapidamente, como você citou cuidados paliativos, eu queria que você explicasse um pouco, algumas pessoas confundem com ortotanásia. Se você puder fazer essa diferenciação.
E também é uma discussão que ainda não é tão difundida, né? Ter essa qualidade de vida até a morte. As pessoas muitas vezes acreditam que também o cuidado paliativo ele só pode começar quando uma doença ela é terminal, ela está num estágio muito avançado. E isso também não é verdade. Também a gente pode ir atrás de um cuidado paliativo por meio do SUS. Enfim, é uma possibilidade. Você pode explicar um pouco sobre os cuidados paliativos, por favor, nesse sentido? Claro. Os cuidados paliativos são uma abordagem de cuidado em saúde que tem como foco a qualidade de vida. Eles são indicados para qualquer pessoa com uma doença grave. Então, essa ideia de que o cuidado paliativo é só para quem está morrendo, quem está na fase final de uma doença, ela é um mito. O mundo ideal e o que é preconizado pela Organização é que as pessoas tenham acesso precoce aos cuidados paliativos assim que a gente tiver o diagnóstico de uma doença grave. E aí os cuidados paliativos andam em paralelo com as medidas curativas. O foco do cuidado paliativo é diminuir o sofrimento. Sofrimento físico, psíquico, emocional, social. A gente fala paliativo no conceito de dor total, entendendo que o que dói não é só o corpo físico, né? A gente tem outras dores. Então, nessa perspectiva, tenho certeza que nós temos cuidados de saúde mais dignos e condições melhores de enfrentamento de adoecimento se a gente conseguisse desmistificar essa ideia de que cuidado paliativo é só para quem está morrendo. Eu costumo dizer que o cuidado paliativo, na verdade, é para quem está sofrendo. E como você trouxe o termo ortotanásia é uma caixinha, né, que a gente coloca os cuidados paliativos. Né? Quando alguém pergunta, mas os cuidados paliativos fazem o quê? Eles abreviam a vida, eles prolongam a vida? E aí a resposta é, eles nem abreviam, nem prolongam. Eles permitem a morte no tempo que ela tem que acontecer, mas com o máximo de qualidade possível. E essa morte no tempo certo é o que a gente chama comumente de ortotanásia. Quero muito agradecer aqui, doutora Luciana, mais didático do que isso e do que essa conversa impossível. E também abre um caminho, essa nossa conversa, eu espero, para chegar a mais pessoas essa possibilidade de falar sobre a morte, refletir, enfim, sobre a nossa finitude. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Eu queria aproveitar para pedir para as pessoas conhecerem mais a Eu Decido, acessar o site eudecido.org.br e o nosso Instagram, @eudecido_org, para entender mais. O nosso objetivo nesse momento é convidar a sociedade brasileira para o debate, entendendo que esse é um tema, de novo, que diz respeito à autonomia individual, que tem a ver com respeito às diferenças entre nós e, portanto, é um tema que faz parte de um avanço civilizatório. Aliás, nada melhor do que o conhecimento, do que a informação confiável para a gente poder falar sobre esse tema sem cair em preconceitos, em desconhecimentos, que é algo muito comum. Então, é isso. Também convido as pessoas a acessarem o @eudecido_org no Instagram, porque lá tem muito conteúdo para começar a pensar sobre isso. Obrigada, Luciana Dadalto. Até a próxima. O Em Detalhes fica por aqui. Agora, na sequência, você fica com o Mercado Investimentos, você que me acompanha pelo YouTube. E, na sequência, o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até a próxima. A esquerda... Pois é, você ouviu um... na hora que eu falei essa palavra, porque não deixa falar essa palavra aqui, mas esse é o título do novo livro de Gessé Souza. Com certeza um assunto polêmico. Muitos concordam, muitos discordam e muitos ficam verdadeiramente irados se a gente fala isso. No dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ouvir
do Gessé, o autor desse novo livro, os motivos pelos quais ele acha que a esquerda perdeu força, mas também como ela pode recuperar a sua capacidade de mobilizar e a sua capacidade de pressionar por pautas que beneficiem o povo trabalhador e as pessoas que verdadeiramente produzem riqueza no país. 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo com o Super Gessé Souza. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.